Vamos honrar eles no nome de Jesus. São uma bênção. Vamos dar muito amor para eles. Vamos lá. Vamos lá. Vocês são especiais demais. Olha que lindo, gente. E eu tenho convicção de uma coisa. Se prepara, porque o testemunho dele, gente, é muito forte. Eu já tive a oportunidade de ouvir. E estou pronto para ouvir os 2 cultos hoje. Se prepara, porque Deus vai tocar no seu coração. Oi. Tá. Então, gente, a gente ainda eu estou constrangida, né? Eu recebi tanto abraço pelo ano todo. Gente, mas é lindo demais, amém, né? Então, antes da gente, eu que vou falar, vocês já estão vendo, né? Mas prometo que eu deixo o Flávio falar. Mas ele já entra em acordo comigo, né? Que eu comece, que a mulher fala demais. Aqui vocês já estão acostumados, né? Com a pastora. E eu vou tentar resumir assim, bem rápido, para vocês entenderem um pouco da história da gente, né? Então, mas antes de começar, eu queria que você ou acompanhasse ou até só ouvisse mesmo, né? Que eu vou ler Provérbios 3, 5 e 6. Que a gente tem esse versículo assim como uma mensagem muito forte, né? Que Deus fala muito com a gente. E ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento ou na tua própria inteligência, né? Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém. Então, como vocês sabem, meu nome é Fabiana, né? Meu esposo é o Flávio, a gente é de Campina Grande. E para começar a história, né? Não levem de exemplo, tá? As crianças que estão aqui, mas eu me casei com 16 anos e Flávio com 19. Não era crente, tá? Não tinha conhecido Jesus ainda. E a gente assim se apaixonou, é uma paixão louca, né? Aí decidimos casar. E minha mãe na época e meu pai disse: não tem o que fazer. Eu era a filha do meio é mais esquecida, né? Hoje eu sou a mais lembrada. Tô brincando. Ela não pode ouvir isso não. Aí eu casei, minha mãe deixou, meu pai disse: não casar vai ser pior, vocês vão fugir. Casamos. 1 ano depois que eu engravidei, tá? Para deixar, pelo menos não ficar tão feio, né? Não tinha problema mais. Eu engravidei 1 ano depois. Só que como aí que começa a nossa história. Quando a gente casou, o Flávio já gostava muito de trabalhar, tal, não queria ser funcionário. Ele tinha esse desejo no coração dele. Apesar que quando ele era novinho, ele ajudava os avós. O avô tinha padaria, o outro avô posto de gasolina. E ele sempre gostou de trabalhar muito. E ele não gostava muito de estudar, né? A parte também que não é tão bonita. Mas, como eu falo aqui, eu falo nesse versículo, não se estribes no teu próprio entendimento ou na tua própria inteligência, né? Porque às vezes a gente vê hoje as pessoas com tanta dificuldade, pessoas com tantos diplomas, né? E tipo assim, às vezes se confia tanto naquilo, e assim, às vezes tinha muito mais, vamos dizer assim, inteligência do que nós. Eu e Flávio, que não teve acesso, e também foi uma decisão nossa, não teve nenhum diploma, né? E a gente seguiu outro rumo, né? Assim, seguiu a visão que Deus tinha dado para a gente. Então, e eu, quase 1 ano de casado, eu não dormia, com muita dor de cabeça, e eu tinha muito ódio de crente, tá? Seja aqui alguém já teve ódio de crente? Muita gente, né? Aí é bom demais, né? Porque quando se converte, quando se converte, aí se converte mesmo. E eu tinha muito ódio de crente, eu era revoltada, e eu não dormia. Só que chegou uma hora que eu que chamei Flávio para ir para a igreja. Só que assim, morrendo de vergonha, né? Voltar atrás de tudo que eu falei. Aí eu chamei Flávio, nós fomos na igreja, e quando eu cheguei na igreja, sem entender nada que um pastor estava falando, a primeira coisa que eu falei foi assim: Deus, me dá uma menina, eu com muito juízo, né, com 17 anos, Deus, me dá uma menininha, eu queria tanto ter uma filha, porque eu queria se mostrar, que minha filha ficasse grande, ficasse tipo parecendo minha irmã. E bem que aconteceu, tá? A nossa filha hoje tem 17 anos, ela é bem mais altinha do que eu, bem grandona e tal. E o que acontece? Aí, 1 mês e meio depois, eu já estava grávida da Rebeca. Nós só tivemos ela, né? Assim, foi vontade de Deus também, amém.
A gente só teve ela, a Rebeca, e desde esse dia a gente se firmou em Deus. Assim, a gente começou a participar de tudo, culto, reunião, e a gente aprendendo os princípios da palavra e sempre tendo aquela visão e a vontade de crescer. Porque eu também, uma coisa que antes de eu contar detalhado, eu estou olhando o relógio, tá? Não se preocupe, não. Antes de eu contar para vocês entenderem. Assim, claro que todo mundo às vezes tem um desejo, muita gente tem um desejo de ter bens financeiros, de ficar rico, milionário, blá, 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 um avião, tá, amém. Mas assim, tudo no fundo é a intenção do seu coração. Claro que eu não vou mentir que é muito bom você ter condição, você poder comprar o que quer, você, né? Mas assim, qual a intenção do seu coração? E a minha, quando eu era novinha, eu venho de uma classe média baixa, normal. E quando eu era novinha, eu era muito envergonhada. Eu e Flávio, quando casou, que entrou para a igreja, que ficou muito fiel a Deus, nem tinha nada e dava o que não tinha. Assim, era muito amor e pela obra de Deus mesmo. E minha família, assim, os conhecidos, amigos, já assim, envergonhavam muito a gente. Ah, vocês não têm nada, e vocês dão até o que não tem. Que Deus é esse? Eu acho assim que vocês aqui sabem o que é isso, né? Que Deus é esse que deixa faltar isso para você, que não sei o que. E eu dizia, Deus, se for o jeito, minha família só se converter. Se for a gente prosperando, que também vai ser muito bom, que eu vou gostar. Assim, que o Senhor nos honre, né? E assim, a gente tinha essa certeza. Assim, era tudo por amor a Deus mesmo, né? Pela salvação da família, dos amigos. E o que aconteceu? A gente, casado já, a gente tinha loja de bolos. Bolos caseiros, acho que aqui tem muito, né? A gente tinha lá em Campina Grande, e depois fomos para João Pessoa, colocar lá. E colocamos a nossa... Tu quer falar? Eu tô assim, tu tá aí bem duro perto de mim. Eu esqueci. Mulher fala demais, né, pastor? Eu esqueci, ó, que ele estava aqui, já estava... Então, e a gente trabalhava, como ela falou, na Paraíba, né, em Campina Grande, e depois fomos para João Pessoa. E as coisas sempre eram muito difíceis, era muita dificuldade. A gente, quando pensava que as coisas estavam dando certo, aí voltava a estaca zero. Comprava um carro, tinha que vender. E era um desafio muito grande, mas eu, assim, sempre eu tinha dentro do meu coração, eu digo, Deus, eu queria que o Senhor me tirasse dessa terra, me levasse para um lugar, uma cidade grande, e que lá eu pudesse crescer longe, sozinho, para me depender só do Senhor, eu e Deus. Espera aí, a primeira interrupção. Só não vou interromper mais, não. Quando ele fala assim, queria levar, eu também gosto de falar isso, que o povo às vezes entende errado. Então teve que sair da cidade para Deus abençoar. Hoje a gente tem entendimento que Deus é Deus aonde você estiver. Agora, cada um tem uma história, cada um tem um propósito, né? E no nosso caso, a nossa vida já estava muito bagunçada, o povo da família, não sei o que e tal. No nosso caso, Deus deu a visão da gente sair da nossa terra, né? Mas não, tipo assim, ficar intrigado de ninguém, não brigar com ninguém, sair e procurar um lugar novo. Então, e a gente começou a orar e pedir a Deus a direção para Deus nos mostrar um lugar, né? Ele tinha um projeto no coração dele. E quando foi em 2007, janeiro de 2007, minha mãe decidiu fazer uma viagem a passeio para o Goiás e nos convidou. Naquele tempo a gente estava sem condição, só que eu pensei, vamos, quem sabe o lugar que Deus escolheu é lá, a gente já vai sondar a terra, né? E a gente fez essa viagem de carro, né, em janeiro de 2007, chegamos lá no Goiás, ficamos 20 dias lá, foi uma viagem muito difícil, quase que a gente não volta, porque o dinheiro quase não deu para voltar. Eu digo, meu Deus, como é que a gente está pensando em ir para um lugar que a gente nem dinheiro para ir passear não tinha. Mas eu tenho certeza que já era Deus projetando, já era Deus trabalhando, né? O quebra-cabeça ia começar, a gente não entendia, porque as coisas de Deus a gente nunca entende. Tem coisa que a gente nunca vai entender, mas vai acontecer, né? E a gente voltamos, chegamos lá, eu tenho um tio que ele é pastor lá, e ele disse, venham para cá, que é muito bom, o que eu puder ajudar vocês aqui, contem comigo. E a gente voltou para Paraíba, chegamos lá, falamos com nossos familiares, nós vamos embora para o Goiás. Não, vocês são doidos, rapaz, as coisas aqui estão difíceis, mas vocês estão perto da gente. Eu digo, não, mas Deus já tinha colocado no nosso coração, a gente já tinha convicção que Deus ia nos levar para aquele lugar e que ia nos abençoar.
eu sempre tinha dentro de mim essa certeza. Eu digo, Deus, o Senhor vai nos abençoar. Essa luta não vai ser para sempre. Vai chegar uma hora que vai acabar, né? E a gente... Eu lembro até que tem um tio meu, que ele, lá na Paraíba, que ele sempre falava para nós: meu filho, no dia que você quiser sair para algum lugar, vá para Brasília. Porque Brasília é o lugar... Deixa eu falar essa parte, que eu acho eu falando mais engraçado. Aí não... É eu brincando, é porque o tio dele falava muito para mim assim, ó, eu era muito guria, gente, eu nunca tinha andado de avião, vim andar de avião depois, quando eu já estava em Brasília, nunca tinha saído da Paraíba, só nessa viagem, foi a primeira de carro, né, para o Goiás, e eu bem guria lá, e o tio dele falava assim, ó, Fabiana, Brasília é o lugar do dinheiro, é muito dinheiro, e eu vi os dinheiros caindo assim, eu imaginava ele, é uma cidade toda branca, e eu, meu Deus, como será isso, que coisa linda. E eu nem por foto direito não via. E eu, nossa, então a gente tem que ir para Brasília. Porque até então estava certo que a gente ia para o Goiás. Mas eu disse, Flávia, é Brasília. Tipo assim, eu tinha aquele desejo pelo aquele nome, Brasília. Vai. Então, e aí quando foi, a gente se organizou, vendemos lá algumas coisas que a gente tinha, que eu até digo, até falei para o pastor, eu digo, a gente vendeu o que a gente não tinha, não vendeu nada, né, pastor? Tinha umas coisinhas, vendeu, e se preparamos, e em abril, dia 19 de abril de 2007, a gente estava saindo da Paraíba, eu, ela, minha filha, num carro, cheio de prestação atrasada, mas com a convicção e a certeza que Deus ia com a gente, que quando Deus está, pode estar como tiver, que o negócio flui, as coisas acontecem, né? E a gente saímos, fomos de carro, andamos 2 dias de carro, chegamos em Brasília, dia 21 de abril de 2007, justamente no aniversário de Brasília. É até uma data histórica para nós, que a gente chegou no dia do aniversário de Brasília, dia 21 de abril. E a gente ficou 2 dias em Brasília, porque ela tinha uma prima lá, e a gente falou, não, chegamos em Brasília, a gente sentiu aquele clima, aquele lugar assim, meu Deus, acho que o lugar é aqui mesmo. Só que como a gente tinha falado para o meu tio que ia voltar para lá, ele já tinha até conseguido uma casa para a gente lá, então eu digo, não, a gente tem que ir lá, e chegar lá a gente vai ver como é que vai ser, Deus tocar no nosso coração, a gente volta para Brasília. E aí chegamos lá, conversamos com o nosso tio, e eu lembro que numa quarta-feira, né? A gente foi num culto lá na igreja dele. Vai deixar eu contar essa parte, né? Tá. Eu pensei que tu já queria contar, que quem conta sou eu, essa parte. Eu fiquei com medo, oxe, ele já está contando. Tipo, você nem... Aí a gente foi na... Então, outra coisa. Eu me converti numa igreja, para vocês entenderem, uma igreja um pouquinho rígida com esse assunto de revelação, de palavra de Deus. Eu tinha o maior medo disso. E eu nunca tinha visitado outra igreja, porque eu não queria ser rebelde. Aí, tipo assim, eu tinha pavor mesmo, medo. Isso não é de Deus, não. A mulher vir falar alguma coisa com você, repreenda, porque não é Deus que está falando, não. Aí eu, tá bom, era já tudo certo. E a gente chegou lá no Goiás, o tio dele é da Assembleia. E levou a gente num culto de uma igreja lá, né? Da igreja de uma congregação deles lá. E eu lá, bem no final, eu falei assim, Flávio, vamos ficar bem no finalzinho, porque o teu tio estava falando lá para a irmã que esse pastor que vai vir é pastor do fogo, usado por Deus, que fala demais, Deus fala através dele. Aí eu, meu Deus, vamos ficar bem quieto aqui atrás, que eu não quero esse negócio não. Aí eu fiquei bem atrás com o Flávio, e o pastor lá pregou, deu uma palavra boa, tal, e no final começou a orar pelo pessoal. E muita gente foi na frente, e ele falando, só revelando lá, né? Deus mandou dizer isso, Deus está mostrando isso, tal. E eu, meu Jesus, em nome de Jesus, não vem aqui não, eu atrás lá. Aí, a ignorância, né? Aí eu lá com o Flávio, aí quando eu olho, porque eu achei que já ia acabar o culto, ele falou assim, não, espera aí. Tem uma pessoa aqui que Deus está mandando eu entregar um recado dele. Aí eu, na hora, você já sabe, né? Porque como era de Deus, o Espírito Santo já estava confirmando. E eu, meu Jesus, eu não estou acreditando nisso não. Tanto que eu pedi, mas não... Aí ele, vocês dois que estão aí atrás. Aí você que está com uma blusa listrada, Flávio estava com a camisa listrada. Aí ele, Deus está mandando dizer que o lugar que vocês escolheram é o lugar do coração dele. E esse lugar foi ele que escolheu antes de vocês escolherem.
E falou assim, e que Deus está dizendo que o seu nome vai ser tão famoso e vai ser tão rápido, o que Ele vai fazer naquele estado, na vida de vocês, que as pessoas e sua família vão se abobalhar. Aí eu já gostando, né? Ô, glória a Deus, chorando. Eu até chorei. Aí nesse dia, pronto, eu comecei a gostar de palavra, né? Mas com moderação, tá? Aí então, e assim, só que como a gente vinha de uma igreja que não tinha esse costume, assim, a gente aceitou, eu recebi, eu vi, claro, que era de Deus mesmo, mas eu e Flávio ficou tranquilo. Não ficou como aquele povo que eu conheço um monte, né? Que quando recebe uma palavra, fica assim, ó, mas isso não está acontecendo na minha vida, mas Deus falou e como é que não aconteceu? Tipo assim, fica murmurando, né? Então eu e Flávio ficou de boa, tipo assim, vai acontecer, amém, né? Quer falar, meu filho? Isso é como ela falou. Quando Deus promete, Ele cumpre, né? A gente tem que entender que às vezes, muitas das vezes no meio do caminho, vai ter ventos fortes, vai ter tempestade, mas se Deus prometeu, Ele garante que o caminho a gente vai chegar lá, né? A gente não sabe quanto tempo, mas vai acontecer. A gente tem que entender que a gente está no caminho do milagre. E quando Deus promete, eu nunca vi Deus mentir. Deus mente? Nunca. Então, a gente seguiu para Brasília pensando que tudo ia ser muito fácil. Aquela palavra que a gente recebeu, eu digo que a gente recebeu, mas a gente não focou nela. A gente ficou assim confiando em Deus e sabendo que ia acontecer. Só que a gente descansou. Chegamos em Brasília pensando que tudo ia ser muito fácil. Começamos a procurar uma casa para alugar com pouco dinheiro. O dinheiro eu digo que já estava quase acabando. E conseguimos alugar uma casa. Uma semana morando nessa casa. A gente foi para a igreja no domingo. Quando chegou, o que é que aconteceu? Os ladrões tinham pulado o muro, que a casa era no final do condomínio, e tinham levado as coisinhas que a gente tinha. Inclusive uma televisão que a prima dela tinha comprado em 10 vezes no Walmart. Imagina. E assim, eu até falo que a Fabiana ela tem uma virtude que eu digo que é uma das melhores virtudes. Ela tem várias, mas essa de nunca reclamar, de nunca murmurar. E naquela hora eu fiquei preocupado, eu digo, meu Deus, a gente chegar na cidade uma semana já aconteceu isso, e ela sempre muito calma, não, tranquilo, não, isso não é nada. Peraí, calma, agora eu achei estranho, mas tá, eu sou calma, mas assim, gente, é porque as coisas já estavam tão difíceis, né, que a gente tem que ter consciência. Eu digo, hoje em dia, principalmente, as coisas estão ficando, o povo está ficando cada vez pior, assim, mais murmurador. Até um dia desse eu disse, meu Deus, está amarrado. Quando a pessoa não tinha nada, não reclamava, agora eu vou reclamar, né? Tipo assim, então, assim, eu sempre tive isso na minha mente, eu tinha esses negócios de o diabo não escuta a minha mente, eu tinha essas coisas. Porque na igreja eu aprendi, né, que eu me converti, né, e é verdade. Aí eu ficava, eu vou pensar, eu posso ficar agoniada, tudo, mas eu não vou falar. E eu não vou falar para Flávio, para ele não ficar agoniado, né, ficar preocupado. Mas eu ficava assim, não, tem nada não, levaram, besteira, ó. Só não... E começamos ali a nossa luta, né? Muitos desafios, enfrentamos desafios que eu digo que nós contamos o nosso testemunho, quando a gente saiu da Paraíba, foi para Brasília, mas a nossa história já vem lá de trás. A gente casou muito novo, a gente já tinha enfrentado muitas lutas, muitas adversidades. Mas eu digo que quando chegou em Brasília, foi um lugar que a gente tinha que depender, era nós e Deus. A gente tinha a prima dela lá, mas a gente não queria incomodar, a gente não queria passar para ela. Ela pensava que a gente tinha chegado em Brasília com muito dinheiro, só que a gente tinha chegado com quase nada, praticamente o dinheiro já tinha acabado. E Deus preparou, ela ficou com medo da gente morar nessa casa e começamos a procurar outra casa. E Deus, assim, tem hora que o inimigo pensa que vai tirar algo de você, ele tira e Deus dá um melhor, porque o nosso Deus é sempre assim, né? E aí Deus deu uma casa para nós lá, uma pessoa tinha uma casa lá que era só dele ir de vez em quando, final de semana. Nem estava indo mais, a casa estava coberta de mato, mas era uma casa que o inimigo roubou algumas coisas e Deus deu uma casa que tinha tudo. Tinha máquina de lavar, tinha geladeira, tinha televisão, tinha tudo. E muito melhor. As pessoas até diziam assim, meu Deus, esse povo chegou agora, mora numa casa dessa. Eu digo, meu Deus. Se a família visse lá da Paraíba, ia dizer, meu Deus, saiu daqui e levou o dinheiro de onde? Tão rico, tão rico.
E essa casa, assim, só para complementar, né, para ser mais rápido. Essa casa, o dono da casa era um gerente de um banco, a gente pagou o primeiro aluguel e quando foi pagar o segundo, foi a época que a gente estava já querendo abrir a loja, né, procurando, porque desde que a gente foi para lá, a gente foi no intuito de abrir uma loja de bolo. Só que coisa de gente doido mesmo, não tinha fiador, não tinha muito dinheiro para fazer essas coisas de calção, não existia isso. Era tipo assim, achar uma loja que alguém alugasse por amor, tipo a igreja do amor. Aí, o que aconteceu? A gente ficou procurando. E enquanto a gente estava procurando, para não passar fome, com o pouco dinheiro que tinha, Flávio disse, eu vou ter que fazer bolo, começar a fazer bolo, rocambole, essas coisas, e vou sair para vender nas feiras, aqui, né, de Sobradinho, e também nos supermercados, mercadinhos pequenos, porque deixava lá, se vendesse, ele pagava tal, e foi assim a vida da gente. Era uma luta, mas tipo assim, com propósito, a gente procurando loja, não desanimando, né? E essa casa que a gente morou, que ele falou, que só pagou um aluguel, por quê? Porque o gerente do banco viu a luta da gente, viu a procura do coisa, e ele chegou para a gente e falou, olha, eu não sou de fazer isso não, mas eu vi que vocês são de gente direita, você tem uma filhinha, você é um rapaz trabalhador, então eu vou confiar e vou deixar vocês morando nessa casa 1 ano, vocês não me pagam nada, quando você estiver bem, porque até ele acreditava. Ele não era crente, nada, e ele disse assim, quando você pôr sua loja, que você estiver bem, você me paga 1 ano de aluguel sem morar lá. E a gente ficou nessa casa, né? E foi providência de Deus mesmo, que a gente nem esperava, né? E a gente ficou 3 meses nessa situação, procurando loja, 3, 4 meses, né? Procurando loja. Ó, querendo falar. Deus abriu uma porta para mim na feira, porque na feira só podia trabalhar quem era cadastrado. E uma pessoa conseguiu. E sexta-feira, era só sexta, sábado e domingo. Eu pegava uma mesinha pequenininha, fazia uns bolos em casa, levava 10 bolos. E as pessoas não tinham costume de comprar bolo, porque é muito difícil você comprar algo. Você chega numa feira e compra algo que você não conhece. Será que é bom? Mas Deus ia mandando pouco a pouco. Eu digo que ali foi o tempo que Deus nos deu. Vendia o bolo, mal dava para comprar comida e fazer os bolos de novo. Mas eu digo que Deus fazia uma multiplicação que eu não consigo fazer essa conta. Não tem calculadora que faça essa conta. Mas Deus nunca deixou a gente passar fome. E a gente, 3 meses na feira, era aquela dificuldade, as coisas, era somente comprar comida. E eu me lembro que teve um dia que uma pessoa disse assim, na quarta-feira tem uma feira muito boa lá na Vila Planalto. Vila Planalto é um bairro de Brasília, bem próximo da Esplanada. E eu me preparei, fui para aquela feira, fiz eu acho que 10 ou foi 12 bolos. Cheguei lá na feira, não tinha ninguém. E eu fui o primeiro a chegar. E eu digo, meu Deus, cadê o povo que vem para aqui também? Aí foi chegando um carro, chegou outro. Quando eu olhei, umas 8 barraquinhas e eu lá no meio, eu digo, meu Deus, isso aqui não vai dar em nada. Me ajuda, Deus. E deu 10 horas da manhã, eu não tinha vendido nenhum bolo. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou voltar para casa? Porque nem a gasolina eu tinha para voltar para casa. Eu vim pela fé, vim com os bolos, né? Aí eu digo, eu vou fazer uma doidice aqui. Peguei e comecei a gritar lá, vamos lá, o bolo aqui. No tempo o bolo era R$4. Isso há 11 anos e meio atrás, né? R$5. E eu disse, quem comprar o bolo vai ganhar com forma, com tudo. E aí o povo foi chegando e eu me lembro que eu vendi 3 bolos com forma, que foi o que eu consegui a gasolina para voltar para casa. Mas assim, o que eu lembro assim, eu digo que Deus sempre ele dava muita força para mim, porque eu voltando para casa, vendi daqueles 3 bolos, mas eu não tinha tristeza, dizer assim, meu Deus, porque o Senhor está fazendo isso comigo? Eu voltava e digo assim, Deus tem algum propósito. Deus me dava força que eu me esquecia de ficar triste, eu não conseguia ficar triste. Eu só tinha certeza onde eu ia chegar, porque Deus não tinha prometido que aquele lugar ali ele ia nos abençoar, que nós ia ficar conhecidos, então nós estávamos no caminho para ficar conhecido, né? E aí eu me lembro que passou os 3 meses, os 3 meses mais difíceis, eu digo, da nossa vida, porque a gente distante, sem poder pedir ajuda a ninguém, mas eu digo que foram os 3 meses que eu nunca vou me esquecer, que eu sou grato a Deus, que Deus nos sustentou, Deus nos deu força na hora que a gente mais precisava. E um dia eu conversando com uma pessoa, essa pessoa, eu procurando a loja, as pessoas não confiavam, eu não tinha fiador, eu estava totalmente
ninguém queria me ajudar, mas Deus estava olhando para mim, Deus estava trabalhando em meu favor. E eu conversando com uma pessoa, eu falei: rapaz, você não sabe onde tem uma loja para alugar? Eu vim da Paraíba para montar uma loja de bolo, já estou aqui vai fazer 4 meses, não consigo. Todas as lojas que eu bato na porta tem que ter fiador. E aí essa pessoa falou: rapaz, é o seguinte, desocupou uma loja ali, inclusive a mulher, eu acho que é conterrânea sua, é da Paraíba também, eu vou levar você lá. E aí quando eu cheguei lá, era uma loja muito velha, estava cheia de televisão velha. Eu até ainda me lembro na minha mente aqui, era um eletrônico, o cara tinha sumido e tinha ido embora. Eu acho que tinha umas 200 televisão velhas, só aqueles tubos velhos de televisão. E aí a mulher chegou, a dona, e eu disse: rapaz, a senhora está alugando essa loja? Estou. Quanto é o aluguel? Ela disse: é 450. Eu digo: meu Deus, R$ 450 há 11 anos atrás era mal um pouco, mas se você olhar, era muito pouco, né? Mas eu não tinha. E eu falei para ela: a senhora não tinha coragem de me dar um crédito de confiança, me alugar essa loja para eu lhe pagar daqui a um mês? Eu tenho um cheque aqui, era a última folha de cheque. Parece até mentira, né? A pessoa tem que ser de Deus para acreditar, né? E ela confiou e ela disse assim: eu vou lhe dar um crédito de confiança. O cheque não pode ir para o banco, porque eu já estava todo atrapalhado. E ela pegou e deu aquele crédito de confiança, aluguei aquela loja. A gente tinha que fazer uma pequena reforma, pelo menos uma pintura. Placa não tinha como ter, porque hoje, se você olhar na internet, as nossas lojas, tudo é muito bonito. Hoje a excelência de Deus entrou, né? Mas naquele tempo não tinha. Era uma loja muito simples. A gente, nessa casa que morava, tinha umas madeiras lá. Eu falei com o dono: eu posso fazer uma mesa? Ele liberou, a gente fez uma mesa muito feia, mas era uma mesa que era, quando Deus dá, até o que é feio ele se torna bonito. E a gente começou aquela loja ali. Entrou uma pessoa no meio também, o marido da prima dela nos ajudou. Eu falei com ele: eu preciso pelo menos R$ 1.500 para me fazer uma limpeza na loja. E ele arrumou para nós e começamos aquela loja muito simples. As pessoas chegavam, olhavam, os vizinhos não acreditavam, diziam: esse cara é doido, só bolo. Porque Brasília não tinha cultura de comprar bolo só em casa de bolo, não existia. A gente chegou lá, a gente levou esse projeto, nós somos os pioneiros em Brasília. E aos poucos as pessoas foram chegando, e era muita dificuldade. E eu me lembro até que eu falo que quando a gente abriu essa loja, eu fiz um propósito com Deus. Eu disse: Deus, todo o primeiro bolo que eu vender vai ser uma primícia que eu vou entregar para o Senhor. Independente de dízimo, é uma oferta especial. E eu me lembro assim que a gente todos os dias chegava naquela loja, a gente saía muito cedo, era eu, ela e minha filha. A gente tinha que sair cedo de casa, porque era muito, além de ser longe, era esquisito para deixar elas em casa só. E enquanto eu estava ali 4 da manhã trabalhando, elas estavam no carro, dormindo. Nossa, eu já falei para ele tirar essa parte, que foi parecendo que eu sou preguiçosa. Pior. Corrige agora. Dormindo porque não tinham dormido dentro da loja, tinha que ficar dentro do carro, né? Eu estava acompanhando minha filha, não que eu gostasse de dormir. Não? E aquela loja ali começou pouco a pouco. Eu lembro que tinha dia que a gente... O primeiro bolo que tinha vendido, era o único bolo que tinha vendido, a gente tinha que comprar almoço para nós. E eu dizia: Deus, eu estou na sua mão, isso aqui é do Senhor, isso aqui não é meu. E eu cumpria, eu honrava aquele voto. E quando dava 1h30, vendia mais um bolo, era o dia de comprar uma marmita para nós. Mas a gente nunca murmurava, a gente nunca reclamava. Eu até falo assim que as pessoas têm que entender que um grande princípio que a gente aprendeu lá quando a gente se converteu é que a gente tem que ser fiel a Deus. Se todo mundo entender que a gente tem que ser fiel nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, todo mundo vai ser abençoado. Que eu digo que é um dos diferenciais na nossa vida, é a nossa fidelidade a Deus, a nossa gratidão. Não é por medo, não é porque Deus vai nos castigar, se eu não for fiel Deus vai me amaldiçoar, não. É por amor, porque o que Deus faz por nós não tem preço, não tem como a gente pagar, né? E Deus começou a abençoar aquela loja, pouco a pouco as pessoas iam chegando e as pessoas diziam: essa loja tem algo diferente. É uma loja tão simples, mas a gente se sente bem aqui dentro. Era a presença de Deus, né? E sem contar que a gente passou situações lá, assim, né? Que para mim, tipo assim, era o cúmulo. Cada um tem uma vida, tem uma história, cada pessoa, né? Mas no meu caso, tipo assim,
Eu, querendo ou não, meus pais tinham condição, os de Flávio também, e a gente estava vivendo uma vida totalmente separada da vida deles. A gente não falava que estava passando por isso, a gente queria vencer com Deus, né? Claro que tem hora que o pai pode ajudar, mas também cada um conhece sua família. Então, às vezes é melhor, né? Tipo assim, dizer, não, vamos lá, agora dessa vez eu quero eu e Deus para, né? Para que todos vejam. E assim, a gente passou a situação de, a gente saiu do Nordeste, era muito quente, né? E lá, quando a gente chegou, era muito frio. Eu peguei o frio de Brasília, né? Tipo assim, que hoje é bem menos, mas na época ainda tinha muito frio lá. E Rebequinha com 5, 6 anos, e tipo assim, eu não tinha dinheiro para comprar um casaco para ela, um casaco que era R$ 1. E eu dizia, meu Deus, tipo assim, o que é R$ 1? Tipo aquelas lojinhas da criança, R$ 1, mas eu nunca falei nem para Flávio. Eu só olhava assim a placa e eu dizia, meu Deus, muda isso, muda essa história, tal, né? Me mostra se a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Tipo assim, na ignorância. Deus me mostra se a gente está fazendo alguma coisa errada, se é culpa da gente, porque do Senhor não é. Nunca vai ser do Senhor, independente se a gente vencer ou não, a culpa nunca vai ser sua. Então, assim, são situações que, como o Flávio falou, de marmita, tipo assim, a gente está com fome e, tipo assim, enganar que não estava, tipo assim, não, vou dizer que não estou, se Flávio perguntar, para assim, para não machucar, porque eu vi o amor dele, a dedicação, a preocupação, né? Então, assim, então é ser grato a Deus, independente do que você está passando, e você crer de verdade que Deus pode mudar a sua vida, independente se você está do que você tem, do que você faz. Ah, mas eu não sei fazer nada. Ah, mas eu também, eu não tenho nenhum diploma. Eu queria ter diploma para se mostrar, tá? Eu vou contar a vocês isso. Eu não tenho nenhum diploma, mas eu fico dizendo aí, Flávio, tem vergonha de tu querer ter um diploma? E assim, tem gente assim que tem tanta mais coisas, se você for olhar no natural, do que a gente, assim, do que a gente tinha na época, né? Mas assim, o principal é você ter Deus. E se Deus é com você, não importa a sua condição financeira, o que você tiver para começar, você tem que começar. Se você vai vender cocada, Deus pode fazer você rico vendendo qualquer coisa. Porque Ele é o Deus que pode, né? Todas as coisas. E na época que a gente começou essa loja, eu lembro que o povo hoje em dia, a gente vai ajudar algumas pessoas, aí o povo, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma papelaria bonita, porque precisa. Aí eu, Jesus, me dá paciência na minha cabeça, né? Porque a gente não tinha dinheiro para fazer panfleto. E eu lembro que uma folha de Xerox era 10 centavos, né? E a gente fazia a artezinha preta, que é do bolo, o valor, tudo, e fazia as cópias da Xerox, tipo 10 centavos uma folha, e entregava. E nem por isso Deus não nos honrou. Não é porque era o que a gente tinha. A gente não podia, a gente só pode oferecer o que a gente tem, né? E Deus honra. Então, e só nessa loja, eu estou vendo aqui que o negócio está andando. Peraí, deixa eu adiantar. Então, e nessa loja, em 6 meses dessa loja, a gente estava vendendo quase 100 bolos, né? Porque Flávio dizia assim, ó, deixa eu contar isso. Flávio dizia assim, ó, quando eu vender 100 bolos, eu vou ser rico. Aí eu olhava assim para ele, nós vamos ficar ricos com 100 bolos por dia. Aí eu olhava, eu fazia as contas, eu dizia, rapaz, acho que rico não fica não. Aí eu acho que o Flávio até é doido, ó, meu dando corda. Tem que vender mesmo. E ele, 100 bolos, nós vamos vender por dia, em nome de Jesus. Vai chegar a vender 100 bolos. E eu, tá certo, amém, Jesus, mas eu não acho não, que com 100 bolos, fiquei que não, o Senhor aumenta mais aí, porque não leva em consideração não. Aí, Flávio, no final do ano a gente já estava vendendo 100 bolos, né? Mas não estava rico não, viu? Aí foi vendendo tal, e abrimos outra loja, já com quase 1 ano que tinha essa loja, menos de 1 ano, a gente conseguiu abrir outra loja. A gente já estava pagando bem direitinho tudo, nunca atrasou um aluguel dessa loja tal, e abrimos outra loja. E com 4 meses, né, 5 meses da outra loja, a gente já estava vendendo 500 bolos por dia nessa loja. E assim, amém, glória a Deus. Só que assim, essa segunda loja que a gente alugou, é uma loja que tinha um bar de um lado, um bar do outro, era a Rua dos Bar. Mas foi a única coisa que eu consegui, foi a loja que eu consegui sem fiador. E eu disse assim, todo mundo dizia, nada dá certo, aqui o que bota dá errado. E aquela loja ali foi a loja que acho que mais um pouco de 1 mês, ela estava vendendo 500 bolos. Os maquinários foram chegando, Deus foi usando pessoas, um cara que nos vendia leite disse, o que vocês precisarem eu compro, vocês me pagam do jeito que quiser. A gente não tinha nome ainda para comprar e Deus usou essa pessoa.
e o cara comprou batedeira. Dessa loja que tinha um forno, quando eu olhei, eu acho que em 2 meses tinha 6 fornos. 5 horas da tarde, o povo fazia fila, e a gente tinha que baixar as portas, porque a gente não dava conta de vender bolo para esse povo. E o povo saía bravo, eu quero bolo. Eu disse, não, vem amanhã, cedinho vai ter. E Deus abençoando, e era fila quilométricas, e o povo fazendo festa, e o nome foi ficando conhecido naquele lugar. A gente foi lembrando aquela palavra, o nome vai ficar conhecido. Então, já estava ficando conhecido. E também a gente não pode ser hipócrita e dizer que não foi rápido, né? O que Deus fez na vida da gente. Realmente, em Brasília foi muito rápido. Só que assim, a gente tinha toda a história, como o Flávio falou, né? E lá, assim, a gente passou por dias, que claro que a gente não vai detalhar aqui, mas passou por situações que eu acho que muita gente tinha voltado para Paraíba mesmo, de Malicuia. Tipo assim, eu dizia, não, nós vamos voltar não, a gente vai ficar aqui. Então, assim, a gente foi abrindo loja, e Deus foi dando sabedoria financeira, né? Até Flávio, menino Flávio passava por longe da escola, não sabia nada de matemática, corria. O avô pagava a escola mais cara de Campina Grande, ele gaseava mais do que ia. Eu não sabia nada, bem, tipo assim, para não falar, eu não sei se pode falar que era burrinho, né? Pode, né? Não tem nada não é pecar não. Era bem burrinho mesmo. Menino, Deus deu uma inteligência que assim, fiquei até com raiva, teve hora, porque estava mais inteligente do que eu. Aí, não, é sério mesmo, assim, financeiro eu olhava assim, ele sabia, assim, mexer com números, tal, coisa que eu nem, ele falava comigo e eu dando que estava entendendo, ó. Sim, porque eu era mais inteligente, né? Assim, eu que gosto de ler, tal, tiro uma de doida, que sou inteligente. E Flávio, assim, Deus deu sabedoria. E a gente, ao mesmo tempo que ia crescendo as lojas e abrindo lojas, Deus foi dando sabedoria, colocando coisas na mão da gente, né? Apartamentos, a gente foi mudando de casa, cada vez para uma melhor. E, tipo assim, eu olhava e Deus botava no meu coração. Gente, eu dizia assim, eu vou morar aqui, eu dizia a Flávio. Aí Flávio, tá doida? É dinheiro demais esse lugar aí. Tudo que Deus fez na vida da gente era tudo coisas impossíveis. Aos meus olhos eu ficava até rindo, ela dizia, tu tá doida. Mas ela assim, eu me lembro que ela dizia assim, eu vou morar nesse lugar. E durante 2 anos... E eu dizia assim, se tu não for, eu vou sozinha então, já que tu não acredita. Porque eu tinha muita certeza. E sabe o que é engraçado? Assim, eu posso estar falando aqui, vocês podem acreditar se quiser ou não, né? Eu não acreditava muito não, se eu tivesse aí. Mas, assim, não era para se mostrar. Não era mesmo. Assim, Deus sabe, o mais engraçado era isso. Eu acho que era para honrar mesmo, assim, aquela vontade que eu tinha de honrar a Deus, do povo falar, da minha família. Nossa, Deus fez isso tudinho, como falam hoje, como graças a Deus, quase todos são convertidos, né? Que eu fui a primeira na casa, né, a me converter. E assim, eu digo, meu Deus, eu vou morar aqui, que estranho. Aí ele, mas tu não queria morar numa casa, queria construir uma casa, igual quando eu era criança, que eu desenhava. Eu dizia, eu quero morar nessa casa, mas eu vou morar nesse lugar aí primeiro, porque só mora gente rica aí, chique, eu vou morar aí. Aí, tá assim, Deus foi realizando esses sonhos, né? Assim, a gente foi, todo ano a gente mudava, né? E abria uma loja e mudava de E assim, Deus foi abençoando e Deus ia abençoando de uma forma, quando a gente olhava, abria mais uma loja. A gente não estava preocupado em abrir loja, mas quando olhava, abria mais uma loja. E pouco a pouco as bênçãos de Deus foram chegando. Eu digo que eu não me preocupava, é aquela palavra que diz, as bênçãos nos alcançarão. E elas estavam me alcançando. Eu não percebia, quando eu olhava, chegava uma bênção de um lado, chegava uma bênção do outro. E as bênçãos estavam me perseguindo. E eu continuando sendo fiel a Deus, sendo fiel, ajudando pessoas. Porque a bênção de Deus na nossa vida, a gente não pode querer que chegue só na gente, pare na gente. A bênção de Deus tem que ser para alcançar meu irmão do lado, meu irmão da direita, um necessitado da frente. Os recursos que Deus entrega para nós tem que ser bênção, não só para a nossa vida, tem que ser bênção para muitos. E aí eu e Flávio tem muito isso, né? Tem muita história de muita gente mesmo, assim, que nunca andou de avião, a gente vai, compra passagens, mata tudo lá igual a mim, tudo andando de avião, porque assim, a gente faz essa questão, às vezes um funcionário, a gente tem quase 12 anos de loja, um funcionário colocou a gente na justiça. E não por mérito nosso, porque eu sei que até um patrão bom, às vezes, é colocado na justiça, né? Mas assim, é tanta graça de Deus, né? Que a gente reconhece que nenhum funcionário, a maioria dos funcionários da gente é tudo antigo. E assim, Flávio, eu digo às vezes que até o pai, eu tiro uma de doido, eu vou ficar longe, porque
assim, com os funcionários, né? Às vezes estão muito agoniados, está com uma faculdade muito atrasada e a gente vê que não foi porque quis, que é um menino bom, aí Flávio vai lá e nem fala nada. Quando chega diz para mim, eu paguei a faculdade de fulano. Eu, Jesus, amém. Então é assim, né? Assim, eu acredito que Deus se agrada disso, né? Assim, por amor mesmo. E assim, porque tem que correr que o tempo está acabando. 1 minuto. Esse relógio está uma prova para nós, viu, pastor? Vai, e aí Deus tinha falado para nós que ia dar uma loja para nós numa avenida, e essa loja seria uma loja toda de vidro. Só que a gente não tinha nenhuma loja de vidro. Eu dizia, meu Deus, de vidro? É estranho, né? E quando o pastor falou essa palavra, um pastor que foi usado, eu falei assim na minha mente, meu Deus, está na carne. Só para se mostrar para Flávio, esse pastor aí falando isso, será? Mas eu não falei, tá? Eu só pensei, pequei pensando. Aí eu, será que esse pastor não está na carne? Só para agradar a Flávio, porque a gente não tinha esse tipo de loja. E realmente foi o quê? Uns 3 meses apareceu essa loja? Isso. E essa loja era num lugar lá que hoje se chama Águas Claras. É o bairro que tem mais prédio dentro de Brasília. É o maior lugar de vertical no Brasil, né? Que tem mais na América Latina, só prédio. E aquele lugar ali eu tinha ido procurar uma loja e era muito caro o aluguel e era aquelas exigências. Nós já sendo abençoados, mas eu dizia, se Deus nos abençoou na primeira loja sem fiador, vai mandar sem fiador também. E realmente hoje nós temos 13 lojas, todas as lojas sem fiador. Porque todas as lojas que eu ia alugar, eu dizia, eu cheguei de Brasília há 11 anos atrás e eu aluguei uma loja sem fiador. E eu tenho um propósito dentro de mim que eu só alugo sem fiador. E realmente até hoje todas as lojas são sem fiador. E a gente alugou aquela loja ali, uma loja muito pequena. Eu até mostrei para o pastor hoje que era uma lojinha pequenininha de 25 metros. Hoje a gente pegou o prédio todo, mais ou menos, acho que é quase do tamanho disso aqui, né? A gente foi pegando loja a loja, foi desocupou pegava uma. Não, pelo amor de Deus, quase o tamanho disso aqui só à frente, né? Porque aqui é muito mais. A mulher vai dizer que nós estamos mentindo, o povo depois for atrás. E se empolgou. E essa loja, essa loja foi algo muito forte na nossa vida, porque essa loja em 3 meses, ela estava vendendo 1.500 bolos por dia. E essa loja começou a fazer fila assim de 100 pessoas, o povo brigar. Dia de sábado a gente tinha que virar à noite, porque a gente não dava conta. Essa loja em poucos meses já tinha mais de 15 funcionários. E aí começou a chegar os jornais de Brasília, o que é que está acontecendo aqui? A gente começou a ser entrevistado, a gente começou a ficar famoso naquele lugar. E a gente podia lembrar daquela palavra que Deus disse, que o nosso nome ia ficar conhecido naquele lugar. Não era para o Flávio, era para glorificar o nome do Senhor. E sem contar que a gente tem total consciência que é um bolo. Um bolo é uma coisa simples, todo mundo sabe fazer. A gente tem a consciência que não é o bolo, é a própria graça de Deus, né? Porque não tem lógica, existem várias lojas de bolo, existem várias coisas, né, no mesmo segmento. E assim, a gente continua sendo a loja mais conhecida, continua sendo a única loja que faz fila. Então assim, não é porque Flávio sabe muito fazer bolo, ele sabe, tá, gente? Ele entende muito. Mas assim, a gente sabe que tem gente, às vezes, até que é melhor do que ele. Nesse sentido, né? Mas é a graça de Deus. É por isso que eu digo, quando os pastores chamam a gente para dar testemunho, a gente às vezes nem quer, porque a gente não sabe falar direito, né? Mas a gente eu até falo vergonha, assim que o nosso testemunho, eu sou terrível para falar. Eu digo que eu estou falando aqui, para mim é o maior desafio que eu estou vencendo. Mas eu digo assim que a nossa história é uma história que é simples, mas que tem Deus do começo, no meio, até hoje, e sempre vai ter. E assim... E talvez, às vezes você está aqui hoje, e às vezes você só precisava ouvir isso, né? Encorajamento, né? Essa palavra, né? De se encorajar, de não precisar ter tanta coisa, tanto recurso. Mas eu preciso disso para começar o meu negócio, né? E às vezes você está aqui e só precisava disso para dar como é que fala aquela palavra chique lá em inglês? Assim, sei o que lá, um negócio assim. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que fez na vida do Flávio, na vida da Fabiana, Ele pode fazer muito mais na vida de todos aqui. Eu tenho certeza que essa data de hoje, independente da idade, você ser novo, ser mais velho, Deus não olha para isso. Deus é Deus, Deus tem idade para fazer. E eu tenho certeza assim que essa data é um novo tempo nas nossas vidas. O pastor falou para mim ontem que
a gente vai completar 12 anos, é uma data histórica. Eu digo, eu tenho certeza que eu vou poder voltar aqui e dar outros testemunhos do que Deus vai fazer muito mais. E eu tenho certeza que o pastor também vai nos falar lá, Flávio, é muito testemunho aqui, aquela data mudou, a igreja tem muito testemunho para contar. E eu tenho certeza que vocês serão muito abençoados. E eu estou muito feliz aqui, quero agradecer a vocês, ao pastor, de coração, pastor, porque assim, a gente veio aqui para abençoar vocês. E eu digo que na entrada aqui a gente foi tão bem recebido, eu fui abençoado já na entrada aqui já. E essa igreja é linda, eu amo vocês.